Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, terça-feira, dia 6 de maio, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus e desta vez gostaríamos de perguntar como ter uma boa raiz, uma boa planta com um bom crescimento. É claro que sim, que temos que adubar e aguar. É isso que vamos falar esta manhã, a raiz, o crescimento da raiz. Antes de tudo, vamos falar com Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus, faz fluir através do Espírito Santo a tua vontade nesta meditação. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para conferir junto conosco a tudo que se refere à Palavra de Deus, à vontade de Deus, para que fiquemos bem firmes na fé, naquilo que nós precisamos aprender e entender de Deus. Raízes, segunda parte dessa série, estamos falando aqui da salvação. O crescimento da raiz. Vamos falar apenas de 3 pontos. Vamos ser bem sucinto e breve nesta meditação. O gerar da vida de Deus em nós é o primeiro ponto. A isso se refere no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A preocupação do apóstolo Paulo com os novos convertidos em Cristo na fé. Paulo pregava, ensinava, mas muitas das vezes vinha outras pessoas e distorcia os ensinos, pregava outra coisa que Paulo não pregou, e as pessoas começavam a dar ouvidos e ficava tendo aquela dificuldade para ser gerados da forma coerente e certa em Cristo. E Paulo tinha essa preocupação. E assim nós também temos essa preocupação de falar a palavra, o ensino genuíno de Deus, para que as pessoas entendam como é o mover de Deus, como se processa a vontade do ensino de Deus para que a pessoa possa crescer com uma raiz sadia na fé. Vamos para o segundo ponto. Quando se começa a viver, se nutrir do que a raiz lhe passa, então você torna um ramo forte, resistir às dificuldades de sobrevivência. Temos que ter uma raiz forte, consolidada. E como a gente faz isso? Quando a gente vive a prática, quando a gente se alimenta da palavra. Nós vamos ler uma referência aqui que fala sobre isso. Primeira epístola, próximo Apocalipse, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9, que diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, quando a pessoa absorve a palavra, vive ela, zela, quando a pessoa ele é diligente em se preocupar com a salvação e faz por onde viver ela, ele passa a ser um nascido de Deus. Aquela palavra, aquela semente enraizou nele e está fazendo efeito. É isso que precisamos. Ter um avinco e ter uma diligência de uma fé que se preocupa com a raiz, com o nosso desenvolver espiritual para com Deus. Vamos para o terceiro ponto e aqui concluímos.
como Cristo é formado em nós e como permanece a semente e essa raiz fica forte em Deus. Como? Vamos ler primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 24, que fala sobre isso. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Quando a gente guarda os mandamentos de Deus, Deus está em nós e nós estamos nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, quando a gente vive a palavra, Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita dentro de nós e nós temos essa certeza que somos dele. E ele está, a presença dele está em nós, nos gerando a esperança gloriosa da vida eterna. É isso que nós temos que nos atentar para os mandamentos de Deus em sua palavra. Para concluirmos com essas seguintes palavras: a nossa vida é desenvolvida à medida que nos alimentamos da palavra, sentimos prazer em vivê-la. É isso, temos que ter o prazer. A gente absorve ela e tem o prazer em colocar ela na prática, em desejá-la, vivê-la. É isso que faz toda a diferença. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por tua palavra, que dá o ensino, que dá as diretrizes para nós termos um crescimento espiritual louvável, firme diante de ti. Em nome de Jesus, nos ajuda. Ótima terça-feira, bom dia e até a próxima, se assim Deus nos permitir.